A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos no nosso 10º dia do nosso devocional do mês de maio e hoje uma data mega especial, hoje Dia das Mães. E eu quero iniciar esse devocional de hoje desejando um maravilhoso, um incrível Dia das Mães para todas as mamães guerreiras deste nosso mundo, deste nosso Brasil. Mães que têm se dedicado para seu filho, que têm esquecido da própria vida para se dedicar para os seus filhos, que deixa até mesmo de se alimentar para alimentar os seus filhos. Em especial, a minha mãezinha, a minha maninha, para mim a melhor mãe que existe, a melhor mãe, a minha rainha, a minha melhor amiga, minha melhor conselheira, minha mãe. Tá aqui, coloquei até a foto dela, né? A fotinha aqui, né? E eu só tenho que agradecer a Deus. Eu não poderia ter tido uma mãe melhor. Eu não poderia ser gerada em um ventre melhor. Eu amo a minha mãezinha, minha maninha, irmã Arides Ventura. Eu te amo, minha mãe. Aí no estado do Espírito Santo, te amo. Né? Não só hoje, mas todos os dias eu ligo para ela. Às vezes passo o dia sem ligar, mas quando a gente conversa, quando faz chamada de vídeo, demora para desligar, né? Mas eu quero te dizer, mãe, que independente das minhas imperfeições, independente, não sou uma filha perfeita, mas eu te amo. E não tenho vergonha de expressar esse amor que eu tenho por você. Eu te amo, minha mãe. E estou com muita saudade, muita mesmo. Mas se hoje a sua filha está aqui, se hoje eu estou aqui, sou esta pessoa, é graças a você e ao meu pai. Mas hoje, em homenagem ao Dia das Mães, abaixo de Deus, você é o meu porto seguro, mãe. E hoje, mamães, o tema do nosso devocional é maternidade intencional. Maternidade intencional. E a nossa referência bíblica está lá no livro de Deuteronômio 6, o versículo 6 e 7 que fala: E estas palavras que hoje te ordeno estará no coração, no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como já diz aqui o versículo, né? Independente da onde você esteja, independente do que você esteja fazendo, mãe, essas palavras do Senhor têm que estar enraizadas no teu coração, para que através do teu coração passe para o coração dos teus filhos. E o nosso devocional aqui, ele fala sobre maternidade intencional. E eu fui pesquisar, né, sobre essa palavrinha, né, que para muitos pode ser diferente, para outros nem tem muita importância, mas a palavra intencional, aí a maternidade intencional, é o exercício da criação de filhos de forma consciente, deliberada e baseada em propósitos, evitando o piloto automático nas escolhas diárias. Ou seja, não é uma mãe que vive no piloto automático, que a sociedade está ensinando, o que a sociedade diz que é bom para a mãe criar os filhos, eu vou criar. Não. É você viver muitas das vezes, como dizem, contramão do mundo. Você está remando contra a maré. Você está vivendo em direção contrária do vento, né? Muitas das vezes tem mãe que já sei como criar meus filhos, porque a sociedade fala isso, isso e isso. A sociedade fala muitas coisas, como as mães devem criar os filhos, como os pais devem criar os filhos. Mas o que você, mãe, tem no teu coração? Qual é a intenção do teu coração? Qual o propósito da maternidade na tua vida? Qual o propósito que Deus te entregou? Este lindo presente, essa linda dádiva de ser mãe. Qual o propósito? Você já perguntou ao Senhor: Senhor, qual o propósito que eu tenho para a vida dos meus filhos? Qual o propósito que eu tenho em ser mãe?
Para tudo tem um propósito. E qual o propósito que o Senhor tem na minha vida através da maternidade? É viver segundo os conselhos humanos? É viver segundo os conselhos de amigas? Ou é eu ter a minha consciência que o Senhor é o meu direcionador? É viver criando os meus filhos com princípio. É viver criando os meus filhos não para este mundo como a sociedade fala, mas é criar os meus filhos para o Senhor. É criar os meus filhos para ter um futuro abençoado. Não só um futuro pensando na formação profissional, mas pensando também na formação espiritual deles. E aí? Qual tem sido o teu papel, mãe? Qual tem sido o significado da maternidade na tua vida? Tem sido uma maternidade intencional ou uma maternidade não intencional? A maternidade não intencional é aquelas que não está nem se importando com o propósito que tem, mas vive no piloto automático. É agora. A moda é criar filho assim, então vou apertar o botãozinho. A moda é criar filho desse jeito, vou apertar o botãozinho. E não é dessa forma. A maternidade, como qualquer outra situação na nossa vida, ela tem um propósito. E qual é o propósito que tem na tua vida? E aí? Né? E muitas das vezes pode dizer: ah, irmã Aline, mas você não é mãe. Você não pode falar de maternidade. Você não pode falar sobre filhos que você não tem filhos. E aí? Será que só pode falar de filhos quem tem filhos? Eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho que aprender desde já o que é maternidade. Eu tenho que aprender desde já o que é criar os filhos, para que no momento certo, Deus vai mandar em nome de Jesus. E se Deus não mandar, que seja filhos espirituais, para conduzir também no caminho certo. E aqui o nosso devocional fala: a maternidade é um dos chamados mais profundos e transformadores que uma mulher pode receber. Mas ser mãe intencional vai muito além do cuidado diário. É assumir um propósito, princesas, mães. Perdão. Aqui esfriou bastante, né? E às vezes a alergia pega. Assumir um propósito, uma missão de cuidar não só exteriormente do filho, mas cuidar da formação do caráter, do coração, da mente, segundo a vontade de Deus. Aí aqui fala, o devocional de hoje fala a história de duas famílias. Uma família que escolheu criar os filhos intencionalmente e a outra família criar os filhos no piloto automático, no controle remoto, Aqui, vai ser isso aqui, eu vou criar meus filhos desse jeito, vai apertar o botãozinho e criar os filhos desse jeito, com o controle, no automático, sem nem se preocupar o que é que está acontecendo. Mas aqui a primeira família aqui, a esposa chama Sara, a primeira família aqui, ela decidiu criar os filhos da forma correta. Ela decidiu ter uma maternidade intencional, ter uma maternidade que vivesse em propósito. Ela estava certa que ela estava criando os filhos dela não para o mundo, mas ela estava criando os filhos dela para gerar frutos. O seu esposo, ele trabalhava, ele era muito ocupado, mas ela colocou no seu coração: eu posso ser uma boa mãe, eu posso ser uma boa dona de casa e eu vou passar tudo aquilo que eu sinto no meu coração, vou passar para os meus filhos. Quem sabe, a gente não sabe a história de como foi o passado daquela mãe, do nosso devocional, a Sara. A gente não sabe como ela viveu, como ela cresceu, como ela teve a sua formação, como foi sua mãe, como foi seu pai. Mas ela depositou no coração dela: a minha maternidade com os meus filhos vai ser intencional, vai ser com propósito. Não vou criar os meus filhos de qualquer jeito, não vou criar os meus filhos para tratar suas esposas de qualquer maneira, não vou criar minhas filhas para tratar seus esposos de qualquer maneira, não. Para aceitar qualquer coisa, eu vou criar segundo os projetos que Deus colocar no meu coração.
E ali mesmo com muita dificuldade, mesmo com a pressão da sociedade, ela não saiu da direção. Ela criou seus filhos com temor ao Senhor. E o que me chamou mais a atenção aqui foi o resultado. Aqui onde fala. E depois o fruto veio. E não pense que ela teve um filho só, não. Aí você pode dizer, irmã Lene, então ela teve um filho só, foi fácil dela criar com propósito. Não, ela teve 11 filhos. Ela teve 11 filhos e decidiu criar todos. Não foi criar o primeiro, o segundo que se vire, o terceiro que se vire, não. Ela decidiu criar todos com um propósito. Para ser alguém na vida, para ser alguém temente ao Senhor. E aqui fala... Depois os seus 11 filhos gerou frutos maravilhosos, né? Centrado na fé, na oração e na construção bíblica, na instrução bíblica. Esse investimento espiritual gerou frutos extraordinários. Olha só. Entre seus filhos, entre seu descendente, houve um vice-presidente dos Estados Unidos, 3 senadores, 13 presidentes, 11 presidentes de universidades, 100 advogados, 100 pastores e missionários. No meio também teve pastores e missionários. 60 médicos e outros líderes influentes. Dentro do seu descendente, ela era um casal. E ela decidiu no seu coração criar seus filhos quando ela tivesse, segundo o coração de Deus, segundo os princípios da Bíblia, e viver com um propósito, não criar seus filhos para o mundo. E teve fruto. Dos 11, olha a quantidade que surgiu, olha os frutos. Vamos colocar de 11 sementes. Olha a árvore frutífera. Olha só, né? E se a gente for ver, quem sabe... Hoje em dia, eu e você conhecemos ou vivemos e a gente nem sabe com algum desses descendentes aqui dessa pessoa que foi citada no livro, desse exemplo dessa Sara, que a descendência dela continua, né? Não estamos falando da Sara da Bíblia, mas a escritora relatou a história de uma esposa do Jonatas, que ela teve exemplo, né? E ela colocou aqui no nosso devocional como exemplo de uma família que criou seus filhos, que teve uma maternidade intencional, uma maternidade com propósito, uma maternidade não pensando, vou criar meus filhos para eles serem responsáveis só enquanto eu estiver aqui na minha casa, não. Depois que a esposa dele pague o preço, não. Ela criou seus filhos, fez tudo aquilo que estava ao seu alcance, mas com propósito. Uma vida com propósito tem diferença, né? E aqui tem outra família. A família de Max, né? A família de Max, ele era crítico com a família da Sara e do Jonatas. Ele vivia tudo reclamando, falando da família dele. Ele não concordava com a família da Sara e do Jonatas. Ele criticava. Ele, quem sabe, é daquelas pessoas que falavam mal. Ah, que familhinha, essa familhinha quer ser a tal, essa familhinha é muito certinha. E resolveu criar os filhos no piloto automático. Resolveu criar os filhos de acordo com o que a sociedade falava. Resolveu criar os filhos debaixo de pressão da sociedade, né? E o resultado não foi muito bom. O resultado foi... a criminalidade entrou sem pedir licença. Destruição. Teve 60 ladrões, 190 prostitutas e mais de 300 pessoas que morreram prematuramente. Ou seja, nem teve tempo de ter uma história, né? Nem teve tempo de fazer nome, fazer acontecer. Morreu ainda em uma idade absurda, que tinha tudo pela frente para viver, né? E como a gente vê a diferença. Aí você pode dizer, irmã Lene, então que você quer dizer que tudo acontece por culpa dos pais? Não. Mas estamos falando hoje sobre a maternidade intencional. Muitas das vezes o exemplo vem ali da mãe. E muitas das vezes tem mãe que não dá exemplo também.
Hoje falando das mães, mas que você, mãe, você princesa do Senhor, coloque no seu coração, eu não posso deixar que a sociedade influencie aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu não estou criando os meus filhos para o mundo. Eu não estou criando os meus filhos para viver qualquer vida, não. Eu tenho a intenção de criar os meus filhos para a honra e glória do Senhor. Como a Bíblia fala, ensina teus filhos o caminho que deve andar, ainda que estejam velhos, não se desviará dele. Aí você pode dizer, mas tem gente que cria os filhos e os filhos se afastam. Mas a semente foi plantada, a semente está ali no coração. Ele pode estar até fora dos caminhos do Senhor, mas a consciência dele, minha mãe me criou, não era nem para eu estar aqui neste lugar. Pelos ensinamentos da minha mãe, eu estou sendo desobediente. Eu sei que eu estou sendo desobediente, porque tudo que minha mãe ensinou não era para eu estar aqui, né? E chega um tempo em que se o filho não se arrepender, tem as consequências. Mas mãe, tenha uma maternidade intencional. Seja aquela pessoa que no futuro vai dizer, eu estou com minha consciência limpa, eu criei os meus filhos segundo a vontade do Senhor. Eu criei os meus filhos, Deus, segundo as tuas orientações. Pai, eu sei que pode ser que muitos filhos não estejam na presença do Senhor, mas mãe, não abra mão da responsabilidade que o Senhor te deu, só porque você vê a tua amiga relaxando na criação do teu filho, só porque você vê a tua amiga falando que você é careta. Deixa ser. A intenção é particular tua. Deixa ela criar como ela quer criar, mas os frutos quem vai colher é você. Como fala dessas duas famílias, que teve maternidade diferente, teve criação diferente e teve também colheita diferente. E aqui no final fala, mulheres, mães, princesas do Senhor, mães maravilhosas que vocês são. Diante desses dados, dessas duas famílias, não podemos negar que a maneira como conduziram o lar impactou na geração. Que diante disso tudo, você, mãe, venha pedir ao Senhor, Pai, me ajuda cada vez mais. Eu tenho a orientação do Senhor para criar os meus filhos. A ter responsabilidade materna, a ter uma maternidade realmente com propósito diante do Senhor. E o final aqui fala que através dos nossos ensinamentos, mãe, que através do seu ensinamento e do seu empenho, como mãe incentivadora, a história dos teus filhos reflita para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que não existe mãe perfeita, não existe filho perfeito, mas é como a gente falou. A gente não sabe como foi a história do passado da Sara, da esposa do Jonatas. A gente não sabe como foi a história dessa outra família, mas eles tinham como escolher como eu quero criar meus filhos, independente do que eu passei, independente de como eu fui criada. A primeira família decidiu criar os filhos com intenção para a glória de Deus, com intenção para ser alguém na vida, com intenção, com responsabilidade. E aquela outra família que o chefe da casa criticava, que o chefe da casa achava que maternidade era qualquer coisa. Quem sabe esse chefe da casa também não dava real apoio à sua esposa e a esposa não tinha a autoridade que ela queria. E veio o fracasso dentro do seu lar. Mas mãe, que você venha ser uma mãe segundo o coração de Deus. Que você venha exercer a maternidade com intenção. Que a sua maternidade, que é o vínculo que você tem com seus filhos, com suas filhas, venha ser intencional para a glória de Deus. Que eu, irmã Line, quando Deus decidi me entregar este lindo presente, essa linda responsabilidade de ser mãe, eu vim exercer uma maternidade com intensidade, uma maternidade com intenção, para que os meus filhos venham ser para a glória do Senhor, para que os meus filhos não venham ser criados como o mundo está, para que os meus filhos não venham ter uma criação com piloto automático. Eu vou criar desse jeito porque a sociedade fala que eu devo criar desse jeito. Não, a voz que tem que prevalecer dentro da tua
tua casa, a voz que tem que prevalecer dentro da tua maternidade, mamães, é a voz do Espírito Santo, não a voz da sociedade. Que eu e você viemos estar em contramão da sociedade, mas venha estar na direção do Espírito Santo, né? Que o Senhor Jesus, mamãe, fale melhor o teu coração. Peça a Deus para te orientar cada vez mais na roupa que tu compra pro teu filho, né? No jeito que você se porta diante do teu filho, e como você trata as pessoas na frente do teu filho, no que você fala quando sai da igreja, o que tu fala para os teus filhos, qual tipo de conversa tá tendo dentro do teu lar, porque uma maternidade com intenção de seus filhos para a honra e glória do Senhor, vai tudo se encaixando, cada palavrinha eles vão guardando na mente, e que a partir de hoje, quem não é mãe ainda, que pensa ser, vamos começar já a estudar uma maternidade com a intenção de levar os nossos filhos para a honra e glória do Senhor? Não para passar na cara de ninguém que você sabe criar, não. Se não fosse o Senhor te capacitando, você não saberia nem como alimentar o teu filho. Você tem o seu seio, você tem ali o leite, mas se não fosse o Senhor, mamãe, te capacitando, te orientando, nem isso você saberia fazer. Você não saberia trocar uma fralda da criança, porque as mães não nascem pronta. O Senhor, Ele capacita cada momento, que o Senhor Jesus fale melhor no teu coração. Lembre-se, mamãe, independente da classe social, você é preciosa para o Senhor. Só não deixe de lado a importância da maternidade no teu lar. Só não deixe de lado a tua responsabilidade de ter uma maternidade intencional. Porque, como falou o versículo, ao deitar, ao levantar, em casa ou na rua, seja exemplo para os teus filhos. Esteja uma intenção do teu coração. Eu vou criar os meus filhos ensinando a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. E quero fechar esse devocional dedicando um feliz Dia das Mães para todas as mamães maravilhosas. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Um feliz Dia das Mães a todas as mamães maravilhosas, em especial a minha. Mãe, te amo. Você tá aí, você não, a senhora tá aí, Vila Velha, Espírito Santo. Eu estou aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo, mas o meu coração está aí com você, tá bom? Te amo, te amo, te amo, te amo, e você é uma mãe maravilhosa. Saudades. Te amo, mãe. Um feliz Dia das Mães. Muito obrigada por tudo que você fez e continua fazendo por mim. Te amo. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Que Deus fale melhor no teu coração. Maternidade intencional. Maternidade com propósito. Exerça na tua vida, mãe, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente.